Olá, amigos da LS, vamos iniciar mais um Farol Global avaliando a situação do mercado internacional, transmitido diretamente aqui dos Estados Unidos. Hoje nós tivemos uma agenda importante para o mercado, onde houve a divulgação da minuta da última reunião do Fed. Essa minuta ganhou importância, né? Usualmente é algo observado pelo mercado, mas nesse caso específico foi observado com mais cuidado ainda, porque foi a primeira minuta sob o comando o Fed sob o comando do Jerome Powell, né, o novo presidente do Fed, substituindo a Janet Yellen. E basicamente a minuta estabeleceu que a maior confiança por parte do Fed na recuperação econômica, né, dados mais robustos da recuperação econômica nos Estados Unidos, ou da expansão econômica, melhor colocando, a gente vem meio que em fase de recuperação desde 2009, isso sugere a manutenção da política de aperto monetário, e é exatamente nesse aspecto, né, que o mercado está mais interessado em acompanhar de perto, onde nós temos a expectativa de 3 aumentos ainda em 2018, mas esses 3 aumentos podem virar talvez 4 aumentos, já tem gente falando em 5 aumentos de juros, né? Por que isso impacta o mercado de ações e o mercado global, né, observando assim de uma forma mais macro? Porque basicamente quando nós temos já uma curva crescente, né, da economia, 8 anos de mercado de ações em alta, pelo menos nos Estados Unidos, e nós começamos aí um aperto monetário, já começou há algum tempo, mas acelerando esse aperto monetário, depois de uma situação inédita no mundo, né, de juros zerados por parte dos bancos centrais e de injeção de trilhões de dólares em liquidez nos mercados, nós temos a preocupação de que nós estamos já no final de uma curva de crescimento e aumenta as chances de recessão. E o mercado de ações, especialmente, ele vai sempre trabalhando com as expectativas, não exatamente o que está acontecendo agora, né, nesse exato momento. Para o mercado de ações, a alta dos juros tem 2 efeitos, né? O efeito positivo é que se os juros estão subindo, se o próprio Fed coloca que a economia está saudável, isso sugere empresas vendendo mais, né, e via de regra lucrando mais. Porém, a partir do momento que nós temos um aumento da taxa de juros, nós temos uma competição entre o retorno que os bonds, especialmente os títulos emitidos pelo Tesouro Americano, oferecem e as ações, né, que apresentam um patamar de preços relativamente alto em relação ao seu histórico. E isso faz com que possa haver, né, uma movimentação na direção dos bonds com a retirada de recursos do mercado de ações. Esse é um dos aspectos, né? O outro aspecto é que numa situação de incerteza, e talvez esse seja o mais forte no momento, numa situação de incerteza onde se achava que existia um ritmo lento aí de aperto monetário e por alguns dados virem mais fortes e a inflação demonstrar mais os dentes nas últimas semanas, nos últimos dias, talvez nos últimos 2, 3 meses, isso gera uma incerteza no mercado e essa incerteza produz aí as correções, né, os players desfazendo posições, especialmente depois do ano especialmente bom para o mercado americano, e isso gera as correções, né? Então, basicamente esse é o cenário no momento, juros em alta aqui nos Estados Unidos. A gente pode dar uma olhada na curva de juros, aqui em preto a curva de juros atual, né, de hoje, em azul de um ano atrás. A gente pode ver que os juros vão subindo forte, especialmente aqui para os prazos mais curtos, e nós estamos basicamente aí alcançando quase 3% de juros para os títulos de 10 anos, né, o que fazia muito tempo que não se observava. A curva vai ficando mais flat, o que usualmente significa uma chance maior de recessão, apesar disso tudo se desenrolar aí lentamente, né? Não é do dia para a noite que
uma curva mais flat vai significar uma recessão. Tá? O S&P a gente pode ver, só para ilustrar esse efeito, num ETF de Treasuries de 7 a 10 anos, o IEF, apresentando aí uma forte movimentação de queda. Os títulos têm uma correlação inversa com os juros, né? Então, preço dos títulos em baixa significa juros cada vez maiores. Né? E a gente pode ver o S&P hoje, que chegou a trabalhar com mais de 1% de alta e fechou com 0,56% de queda, apresentando aí o terceiro dia, né, o terceiro sinal de uma reversão da última perninha de alta. O mercado fez uma correção fortíssima aqui a partir do topo formado no ano em 286 pontos, aqui utilizando o SPY, né, o ETF do S&P, o ativo mais negociado na Bolsa Americana, apresentando uma queda forte, montando um fundo em 253 aproximadamente, e a partir disso fazendo uma recuperação. Né, um aumento brutal da volatilidade, a volatilidade histórica que estava por volta de 7% ao ano subiu e trabalha hoje por volta de 30% ao ano, e a partir dessa recuperação, o mercado bate numa série de estruturas de resistência, como o gap, com uma média de 21 períodos, uma retração de 0,68 de toda essa queda, e começa a fazer sinais de indefinição. Hoje, fecha na mínima do dia e deixa mais uma sombra superior, né? O que sugere, como a gente tem falado nos últimos 3 dias, a retomada da pressão vendedora e a busca do que eu chamo de linha d'água do ano, que é o fechamento de 2017 em 267 pontos. Esse seria um primeiro objetivo para essa correção. A gente desfaz essa expectativa negativa se o mercado conseguir romper a máxima de 275,50, topinho aí do último movimento. Né? O fundo fica aqui em 253, novamente nos 253 dólares. Então, o mercado num ponto de definição, sugerindo aí a retomada de alguma pressão vendedora, e a forma que essa correção acontecer vai dizer muito sobre a saúde da tendência de alta mais longa, a tendência de alta de longuíssimo prazo. Se o mercado voltar a acelerar essa queda com mais força, aí nós teríamos a sinalização de fato, né, de busca novamente desses fundos e de entrada num período corretivo mais longo, né, de uma correção mais forte, por isso a importância desse movimento e obviamente que isso teria desdobramentos para o resto do mundo. Né. Nós tivemos aí um comportamento parecido nos emergentes, ETF de emergentes, EEM, produzindo uma alta e um fechamento no 0 a 0, um pouco mais positivo com o S&P, mas também sugerindo aí algum topo intermediário, uns 50 dólares. EWZ, que é o ETF de Brasil, chegou a se aproximar do topo anterior, até demonstrando mais força aqui do que outros mercados, e fechou no 0 a 0, né? Também sugerindo a entrada de pressão vendedora após uma recuperação, né? Depois do mini crash aí das semanas anteriores. O dólar retomou a sua pressão compradora depois de uma queda forte, parece que marcou suporte 88,30, esse aqui é o DXY, né, o Dollar Index, o valor do dólar frente a uma cesta de moedas, sugerindo aí um fluxo positivo para a moeda norte-americana. É interessante perceber, né, que pela primeira vez em mais de 20 anos, os Estados Unidos estão pagando mais aí, juros, mais para rolar sua dívida do que a Austrália. E na verdade, entre os países desenvolvidos, nós temos hoje os Estados Unidos pagando mais juros, só não pagando mais juros que a Nova Zelândia. Né? Então, aumenta aí os custos de rolagem da dívida americana, seja por uma política sinalizada pelo Fed mais restritiva, uma política monetária, seja pelo aumento do déficit aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos corte de impostos, mas esse corte de impostos não foi seguido, pelo menos não tem sinalizado nada nesse sentido por enquanto, com corte de despesas do governo. E isso aumenta o déficit americano, que já é gigantesco, né, que já está por volta de 100% do PIB, só falando aqui em déficit, déficit do governo, né, sem considerar as emissões privadas. Então, há essa pressão também. Né. Essa é a situação do mercado internacional, bolsa aí sinalizando a retomada de alguma pressão vendedora, mercado ainda com um nível de volatilidade bem mais alto do que estava até o final de janeiro, juros aí pressionados, juros subindo, títulos em queda, e
um nível de incerteza maior em relação à política monetária do Fed daqui para frente. No dia 28 de fevereiro nós teremos aí o novo presidente do Fed, o Jerome Powell, prestando contas ao Congresso americano, né, 2 vezes ao ano, essa reunião mais longa, onde ele fala sobre a situação da economia, sobre a política monetária. Nós vamos ter pela primeira vez, né, a percepção da posição dele em relação a tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.